Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar a nossa aula passada. Vocês lembram quando a professora Amanda estava falando sobre as mudanças da pré-história para a história e o surgimento da escrita? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Olá! Lembram que na nossa aula passada nós vimos que o que marcou a passagem de pré-história para história foi a escrita. É importante pensar que não é de um dia para o outro que essas mudanças acontecem para que a gente mude, entre aspas, de fase na história. Por que será que a escrita foi tão importante a ponto da gente chamar esse novo período de um novo nome? Vamos relembrar como as pessoas viviam e registravam as coisas antes da existência da escrita? Nós vimos na aula passada sobre a pintura rupestre. A pintura rupestre foi durante muito tempo a forma como o ser humano registrou o que acontecia no seu dia a dia. Nelas, ele pintava utilizando ou pigmentos extraídos de vegetais ou sangue animal, carvão, como que era o seu dia a dia, as suas crenças, coisas que ele realizava em seu cotidiano. Só que essa forma de registro não tinha uma regra, não era organizada. Então ela era uma forma de registro e não uma escrita, até mesmo porque eram desenhos sem padronizações. Conforme o ser humano foi se sedentarizando, lembra que nós falamos disso na aula passada? Que eles foram se fixando nas margens dos rios, começaram a produzir o seu próprio alimento, plantando e criando animais. Ele vai tendo novas necessidades. Ele vai precisar registrar aquilo que ele produz. Se ele começa a produzir, começa a sobrar, então ele pode trocar com os povos vizinhos. E como que ele vai registrar o que ele troca, como que está sendo feita essa troca, quanto que ele está produzindo? Lembra que a professora Grazi começou a falar para vocês que conforme as pessoas vão se organizando no lugar, surge a ideia de que alguém é dono dali, vai liderar aquele povo que vive naquele lugar? Como que ele vai estabelecer as regras, então, para se viver nesse lugar? Diante dessas necessidades de formas de expressar regras, sentimentos, organização, pensar suas construções, aquilo que ele produz, o que ele vende, o que ele troca, o homem começa a ter necessidade de fazer uma nova forma de registro. E aí, então, surge uma grande invenção do ser humano, a escrita. Uma forma de registrar e não mais ser dependente apenas da sua memória. Imagina, eu começo a produzir muito trigo. Será que a minha memória vai lembrar quanto de trigo eu produzi? Quanto de cevada eu produzi? Será que eu vou conseguir apenas com a minha memória lembrar o que cada um vai fazer dentro dessa minha nova forma de organizar, que a gente vai chamar de civilização? Então, para não contar apenas mais com a nossa memória, o ser humano começa a desenvolver uma forma de registrar tudo aquilo que ele precisa lembrar, de registrar tudo aquilo que ele quer que seja passado para outras pessoas. Surge assim também uma forma da gente conhecer o passado, porque é a partir desses registros que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essas civilizações que viveram há tanto tempo longe de nós. Muito bem lembrado, mas não podemos esquecer que existem outras formas de conhecer o passado. Igual nós vimos lá na pré-história, objetos, as próprias pinturas rupestres, uma fotografia. Então a escrita ela veio o quê? Ampliar um pouco a gama desse conhecimento. Vamos falar um pouquinho da escrita zapoteca. Professor, que nome doido é esse? Zapoteca. Essa palavra aqui, ela vem de uma planta, de uma árvore que chama sapotizeiro, que é uma árvore que fazia um látex, uma espécie de borracha. Esse grupo aqui, ele desenvolveu mais ou menos nessa região aqui, onde hoje é o México. E aí eles eram um povo que dependiam da agricultura, eram ceremistas, comerciantes. E se vocês observarem aqui na escrita deles, olha para vocês verem, é usado também o quê? Imagens, desenhos para representar uma ideia. Se nós compararmos aqui com a pintura rupestre, o cenário inteiro da pintura rupestre contava uma história. Agora não, um desenho vai representar uma ideia ali.
E esse sistema zapoteca, que era muito no início feito em pele de veado e muito colorido, mas também era utilizado nos templos, em cerâmicas. Esse sistema aqui, zapoteca, ele também vai ser difundido e vai ser apropriado e desenvolvido por outros povos. E na próxima aula nós vamos falar de um desses povos, que é o povo maia. Mas não foi só ali, né, na América, que a escrita começou a ser desenvolvida. Essa forma de registro, ela vai ser desenvolvida em vários lugares, né, do nosso mundo, cada uma em um tempo diferente, com uma forma de registro diferente, para suprir necessidades que eram iguais, de registrar, como a professora Grazi comentou, aquilo que eles produziam, aquilo que eles trocavam, né, no sistema de comércio que existia na época. Uma outra escrita muito utilizada foram as escritas africanas, que se desenvolveram lá na África, próximo ao Rio Nilo. Não existiram só essas escritas africanas, mas duas delas são as mais faladas e conhecidas. Uma que vai se desenvolver no Egito e a outra que se desenvolveu aonde hoje seria o Sudão, logo abaixo ali do Egito. Estamos falando da escrita hieroglífica e da escrita meroítica. A escrita hieroglífica, ela recebe esse nome porque ela é composta por hieróglifos. Mas, professora, que nome estranho! O que são hieróglifos? Hieróglifo vem do egípcio e quer dizer entalhe sagrado. Como que era essa escrita, então, dos entalhes sagrados? Eram desenhos, eram símbolos que possuíam uma mensagem. Essa mensagem poderia ser uma ideia, como eu ter um sol, que significava um dia, ou esse símbolo podia significar uma palavra mesmo, o sol significando o sol, a claridade. A escrita hieroglífica, ela é muito complexa, porque ela possui mais de 600 símbolos. E ela foi muito utilizada pelos faraós, né, nos seus templos, nas suas pirâmides, onde eles entalhavam, né, nessas construções, em pinturas, que eles representavam e escreviam, tanto sobre as suas crenças, sobre os seus deuses, quanto sobre os seus faraós, né, os representantes de Deus ali na terra egípcia. A escrita meroítica, diferente da escrita hieroglífica, ela não vai ser uma escrita com símbolos, ela vai ser um alfabeto. Se vocês repararem, ela lembra alguns traços, lembra até um pouco as escritas que nós conhecemos árabes de hoje em dia. A escrita meroítica carrega várias dúvidas ainda. Por quê? Ainda não conseguiu se decifrar essa escrita. Conhece-se muito pouco, no máximo alguns nomes foram possíveis de ser decodificados. Ainda é uma escrita que não se sabe com certeza de onde veio ou quando foi produzida. Sabe-se que ela foi muito utilizada pelos povos de um dos reinos de Cush, como eram chamados pelos egípcios, que é o povo do reino de Meroé, e ela foi largamente utilizada por esses povos por volta aí de 700 anos antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos atrás. Era uma escrita específica desses povos, mas que existem historiadores, né, cientistas que já acreditam que ela existe há muito mais tempo do que isso, há muito mais de 3.000 anos atrás. Ao contrário da meroítica, a escrita hieroglífica conseguiu ser decodificada. Ainda ali por volta do começo do século XIX, ela conseguiu ser traduzida e conseguiram entender as mensagens que haviam sido registradas pelos egípcios. Uma coisa importante, pessoal, só para vocês verem, que os egípcios usavam papiro, que era um material feito de uma espécie de bambu. Eles iam fazendo as tiras, cruzando e montavam então o papiro. Eu não sei se dá para vocês verem, aqui nós temos, vou chegar mais perto, alguns hieroglifos. Então era uma forma que eles utilizavam para poder registrar a escrita. Importante também, né, Grazi, perceber que, assim como a professora Grazi comentou, não somente a escrita é uma forma de registrar. Todos esses povos, aqueles mesoamericanos que a professora Grazi comentou no começo da aula, os egípcios usavam também da imagem, da pintura, dos desenhos
para representar o seu imaginário e as suas crenças e deixar isso registrado. Agora vamos falar um pouquinho das escritas que surgiram aqui na Ásia. Vamos começar pela escrita cuneiforme, que surgiu na Mesopotâmia e foi criada pelos sumérios, mais ou menos 3.200 anos, 3.500 anos antes de Cristo. Como que eles faziam? Eles pegavam o barro, a argila, formatavam ela numa espécie de tábua e aí eles pegavam uma cunha. Professor, mas o que seria essa cunha? Uma espécie de bambu, algum objeto que daria para eles poderem formatar, mais ou menos assim, ó. Então eles iam pressionando lá na argila e iam fazendo símbolos. E aí muitos falam que a forma como eles escreviam, alguns até falam que eles escreviam no horizontal ou no vertical. Conforme eles vão aprimorando, eles vão também aprimorando o material utilizado, ou seja, às vezes precisava de mais de uma ferramenta para fazer a escrita. E com o passar do tempo, eles vão utilizar uma ferramenta só. Depois, o que eles faziam? Ou deixava secar no sol, ou colocava no forno. Ah, professor, e quando, por exemplo, eles não colocavam no sol nem no forno? Imagina vocês, quando vocês erram na hora de escrever com lápis, o que vocês fazem? Apagam com a borracha, não é? Na época, quando ainda estava molhada a argila, eles podiam fazer o quê? Pressionar com o próprio dedo e consertar ali. Então, aquelas argilas, aquelas tabuinhas que não eram secadas ao sol, elas poderiam ser desfeitas e ser utilizadas novamente. Se vocês observarem os símbolos aqui, é bem diferente aqui dos zapotecas e também da escrita hieroglífica. São uns sinais, bem igual a professora Amanda falou, alguns traços mesmo. Conforme o tempo vai passando, esses traços vão ficando mais simples, Só lembrando uma coisa importante, pessoal, nós estamos falando de escrita, de passado, mas nem todo mundo dominava a escrita. Eram poucas as pessoas que dominavam os símbolos, Esses desenhos, essa forma de escrever, isso é importante a gente não esquecer. O tanto que hoje a gente avançou, Todo mundo tem a possibilidade de ler, de escrever, então foi um ganho muito importante. Também não podemos esquecer do alfabeto fenício. Próximo também aqui à região, os fenícios se destacaram como comerciantes, principalmente de navios. E igual a professora Amanda falou, para poder registrar tudo aquilo ali, não ia gravar de cabeça. Então era necessário criar o quê? Uma escrita para poder registrar. Diferente desses outros sistemas, o alfabeto fenício, ele tem 22 fonemas, ou seja, cada imagem representa um som. Por exemplo, eu faço o A no nosso alfabeto. Olha o som, A. Então era mais ou menos nesse sentido, O fonema relacionado àquele som. Esse alfabeto fenício aqui, de certa forma, ele vai chegar também aqui na Europa, nos gregos, nos romanos, e eles vão, de certa forma, influenciar no alfabeto ali e também em outros lugares, no alfabeto latino. Próxima escrita, vamos falar um pouquinho da China. Escrita ideográfica. Professora, o que é isso? Coisa louca é essa? Vamos pensar, gráfica, desenho, Ideo, ideia. Então, um desenho, um signo aqui representavam uma ideia. Imaginem vocês, pessoal, saber todos os signos chineses. O nosso alfabeto, nós temos lá 26 letras. Agora imaginem vocês quantas imagens os chineses, os japoneses precisam de gravar na memória. Muito complicado. A escrita deles, alguns estudiosos datam de 4.000 a.C. Mas outros pesquisadores encontraram em cavernas, em cascos de tartarugas, alguns desenhos, algumas escritas ali.
Então eles falam que essa escrita ela surgiu muito antes, mais de 7.000 anos antes do que eles previam. E conforme o tempo vai passando, vai se ampliando também os desenhos dele. Vamos pensar no início como que era fazer um sol. E hoje, como que seria fazer um sol em chinês? Então foi mudando e foi adaptando com o passar do tempo. É importante perceber que trouxemos alguns dos registros escritos, né, que nós temos documentados e pesquisados, mas que essas informações podem se alterar. Lembra que eu comentei da Meroítica? Pode ser que em novas escavações, novos achados arqueológicos, como a professora Grazi comentou da escrita ideográfica, percebamos que algumas escritas existem muito mais do que há 5.000 anos atrás. O que é importante a gente perceber é, conforme o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo atividades mais complexas. E essas atividades mais complexas vai fazendo com que ele se organize em grupos que nós chamamos de civilização, distribua funções e surge então uma necessidade do registro. Coisa que para nós hoje é muito comum, né? Anotar um canal que eu quero assistir, anotar uma receita, anotar uma ideia que eu tive, anotar o que a professora me diz na escola. Mas como a professora Grazi comentou, não era tão simples assim. No caso lá do Egito, existia um cargo, o escriba, que era o cargo daquela pessoa que fazia os registros, a que dominava a escrita. Na próxima aula, nós vamos voltar aqui para a América, falar um pouco daqueles povos que deram segmentos, né, depois da escrita zapoteca e conhecer um pouco mais sobre os nativos. Vem com a gente! Até a próxima, pessoal!